Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, começando aqui mais um programa Nos Caminhos da Fé, com você, mais um capítulo, é o capítulo 4 de Colossenses, hoje encerrando essa série incrível sobre uma carta paulina, Colossenses. Pastor João Paulo Gouveia já está aqui com a gente, Michele Gomes também, você está aí em casa? Opa, Michele, tem muita gente aqui com a gente, hein? Boa tarde. Olá, Ricardo, boa tarde para você que nos acompanha neste último episódio da série de Colossenses. Então já faço um convite, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974-181-456. Temos também o nosso canal no YouTube, você que ainda não conhece o nosso canal, procure youtube.com/RTM Brasil, se inscreva no canal, curta também esse link, comente, porque tudo isso ajuda a dar relevância para essa mensagem, para que essa série chegue a muitas pessoas, e é muito bom ter a sua participação, já agradecendo a turma que sempre está ligadinha com a gente. Vou lembrar alguns nomes aqui que batem ponto, né? Pastor Alex, a Mariana Velasco, Arley de Poldo. Muito bem, a Sol, que sempre está com a gente também, mas a gente está aguardando a sua mensagem. Você que sempre ouve, mas nunca tem coragem, né, de mandar uma mensagem, estou te desafiando hoje. Manda aí um olá, é a primeira vez que eu participo, eu já acompanho o programa, a gente quer te conhecer, tá certo? E último episódio, Ricardo. Verdade. Que série, Dessa série. E eu fiquei sabendo, o diretor aqui no ponto já falou que a próxima série parece que vai ter um panorama, não é isso, É, Michele? isso mesmo. A turma que gosta de estudar a palavra de Deus, hoje a gente aprendendo versículo por versículo dessa carta de Colossenses, na semana que vem a gente vai fazer um panorama do Antigo e do Novo Testamento. Você que tem curiosidade para entender os livros, né, do Antigo, o que cada um representa, como os blocos que eles estão divididos, para entender um pouco da proposta, né, de cada livro. Essa é a oportunidade, porque dicas já para você preparar, né, o seu estudo para a leitura da Bíblia completa para o ano que vem. Isso vai ajudar bastante, não ajuda, pastor? Sempre ajuda demais, até porque a gente divide em blocos, né, que são separados. Então você tem a Torá, né, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que também chamados de Pentateuco, né, que são os primeiros. Depois você tem livros históricos, você tem livros poéticos, você tem os profetas maiores, os menores. Não entrega muito não, deixa para a ideia da gente conversar sobre essas divisões e conversar sobre os livros que estão envolvidos aí. Aliás, também isso no Novo Testamento. É uma das disciplinas de alguns cursos básicos de teologia. Panorama bíblico. Muito bem, pastor João Paulo, hoje final de mais um campeonato brasileiro. Não, nós estamos no final de Colossenses capítulo 4. Muito bem. Bom, a gente não conseguiu terminar o capítulo 3, então a gente vai começar pelo capítulo 3, lá no versículo 18. Lembrando que no episódio anterior, se você perdeu, vai lá assistir, porque realmente foi robusto, foi muito gostoso participar daquilo. Deus falou muito aos nossos corações, entendendo que ele está falando sobre, já que a gente ressuscitou, né, com Cristo, quer dizer, a partir da justificação, santificação e glorificação, ele está dizendo, já que vocês já estão ressuscitados com Cristo, mesmo ainda não estando, de maneira mais objetiva, pela fé nós estamos justificados com ele, já que vocês foram, né, ressuscitados com o Senhor, lembre-se que vocês precisam viver de maneira digna disso, de alguém que vive com Cristo. Se você conhece os mandamentos de Jesus e os guarda, esse é o que ama a Deus, né? Se você conhece a vontade de Deus e obedece a Deus, esse é o sinal claro de que você ama a Deus. Tá? Então ele está falando isso e está falando, então você se revista de um novo homem. Revestir-se de um novo homem é viver plenamente em Cristo Jesus. Será que a posição da sua vida seria o que Jesus também faria se tivesse no seu lugar? Ele tomaria as decisões que você tem tomado? Você tem tomado decisões santas, baseadas no conselho do Espírito Santo para com você?
Como é que você tem feito isso? Então, Paulo está falando desse negócio, está falando revestivos, então, de um novo homem. Abandone sua carnalidade e passe a viver como homem espiritual, pensando as coisas do alto. Pensar as coisas do alto nada mais é do que viver o próprio Cristo. Que a nossa mente, que o nosso coração, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam cheios, né, de toda a ação de graça, que sempre transborde no nosso coração ricamente toda a sabedoria que vem do Pai, versículo 16, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, o que ele está falando é que coisas que são lá de cima é gente que pensa de maneira santa, gente que pensa de maneira leve, de maneira agradável, que adora a Deus, que agradece a Deus por tudo o que está acontecendo, né, na nossa história. Muito bem. Agora, ele entra, então, no versículo 18, e aí é legal esse bloco, por quê? Porque ele está também falando de um texto que aparece em Efésios, no final do capítulo 5, começo do capítulo 6. Inclusive, já fizemos uma série sobre Efésios. Pode procurar lá, né? Efésios, capítulo 5, final do capítulo 5, começo do 6, e você vai perceber que ele repete aqui o assunto, e ele está falando mesmo. Aqui um pouquinho mais rápido, mas ele está falando o mesmo tipo de assunto. Ele retoma, né? Exato. Por quê? Se ele está falando que nós somos nova criatura, e isso precisa se manifestar, qual é o lugar onde não se pode esconder quem realmente a gente é? De Deus. Em casa. Em casa, sim, é verdade. Você entendeu? Na intimidade, né? É em casa que as coisas acontecem, percebe? Em casa a gente não consegue esconder quem a gente é. Você entendeu? Por quê? Porque em casa a gente não força mais. A gente é uma pessoa em casa, uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho. E Paulo está exatamente falando assim, então, já que vocês são uma nova criação, quero ver vocês em casa. Eu me lembro de um testemunho uma vez, eu sempre conto isso aqui bastante, né? E a gente estava lá na igreja do consórcio, estava uma roda assim e tal, não sei o quê, e aí a pergunta era, quem é a personagem que mais influencia a sua vida? E aí a dona Patrícia, esposa do Dr. Chad, disse, meu marido, ele é minha grande referência. Eu olho para ele e falo, nossa, eu queria ser assim. Que testemunho, hein? Você entendeu? Quer dizer, é dentro de casa. Peraí, como assim? Você entendeu? Quando a sua família diz, a presença dessa pessoa me faz ser mais parecida com Jesus. Me motiva a estar mais perto de Jesus, porque essa pessoa é uma referência. A gente pensa isso dos pastores, mas a gente não está lá na vida cotidiana dele. A gente pensa no artista, mas a gente não está lá na vida cotidiana dele. Outro dia, a Alice trabalha num lugar, né, que tem muita gente famosa, né? E ela fala assim, foi uma pessoa lá que, nossa, eu seguia um influenciador desse daí, desde pequenininha. Nossa, e a hora que eu soube que ele ia lá, meu Deus, eu tenho que ir lá. Ela foi lá, porque, nossa, né, tinha aquela coisa toda. Falou que o cara é tão antipático, tão nojento, que ela falou, meu Deus, acabou todo o brilho que tinha. Desencantou total, quer dizer, o cara na frente da câmera é uma coisa, mas atrás é o cara mais nojento que pode ter. Essa relação não tem como a gente esconder em casa. É verdade. Em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, a gente é quem a gente é. A gente já se acostumou. Então, a gente é o que a gente realmente é. A gente faz o que realmente a gente é. Você entendeu? A gente transborda o que realmente a gente é. Sem máscara, sem hipocrisia. Isso que eu ia te falar. Eu li, quando estudei filosofia, a questão da hipocrisia, né? Tem a ver com teatro, enfim. Que são as máscaras até do na igreja eu hipócritos, posso fazer um teatro. O tribunal é um teatro, né? Aqui na rádio. Né? Aqui na rádio eu também posso fazer um teatro. Então a hipocrisia, essa máscara, ela cai em casa. Que chama totalmente, a máscara do hipócritos, Exato, né? Que é exatamente usava essa isso, que está rindo e está chorando, né? Triste e tal, feliz e triste. Que são as máscaras que representam o teatro, que é do hipócritos. E como é importante o ministro do Evangelho. Ou seja, até para começar a ser ministro, você não tem que ter máscara nenhuma, mas um ministro, quem está na frente do rebanho, mais ainda tem esse peso da responsabilidade. Então, vindo a partir do ensinamento de Paulo,
no capítulo 3 até o 17, é isso que ele está falando. Quando ele coloca o próximo ensino, no próximo parágrafo, a partir do 18, ele está exatamente mencionando isso. Já que você é uma nova criação, eu quero ver a sua ação dar frutos lá dentro da sua casa. Que a sua casa possa testemunhar que você é um homem, uma mulher, diferente daquilo que você vivia antes. Você entendeu? De que você é completamente diferente, que você é um homem, uma mulher de Deus. É esse testemunho lá. Eu me lembro de uma história de um pastor que estava pregando e a esposa sobe em cima do altar com malas. Entendeu? Aí ela tira, abre a mala, estende o varal. Isso? É real a história, mas eu ouvi, mas é real a história. E ela simplesmente vai lá, ele pregando, ela estende um varal, começa a pendurar as roupas, tirar da mala, tal, não sei o quê. Entendeu? E ele para, né? Constrangido, tipo, essa mulher maluca, né? É a mulher dele. Essa mulher doida, o que ela tá fazendo, né? E ela fala assim, não, agora eu vou vir morar aqui, na igreja. Porque você é tão legal aqui na igreja. Meu Deus. Lá em casa você parece a encarnação do demônio, né? Nossa. Entendeu? Quer dizer, foi um bafafá, assim. Que escândalo. É uma história bem antiga. É uma história antiga, foi real, mas é uma realidade atual. Muitas vezes é exatamente isso que acontece, né? Pais que são maravilhosos na igreja e são, para os filhos em casa, são carrascos, são, entendeu? Não tem nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo, o coração não está convertido aos seus filhos. Filhos também que são maravilhosos na igreja, na frente dos outros, e depois maltrata a mãe em casa, maltrata o pai em casa, você entendeu? E a gente tem 1000 exemplos desse tipo de situação acontecendo. Esposas que, na frente de todo mundo, nossa, são esposas maravilhosas, mas quando chega em casa, meu Deus do céu, o cara não aguenta, não quer nem voltar para casa, porque a esposa é assim. O que Paulo está trazendo com colocar a família agora no centro do ensino dele, a partir do ensino que ele estava dando antes, é exatamente dizer, em casa, ninguém é hipócrita. Todo mundo é o que é em casa, você entendeu? E em casa eu ando sem camisa, eu não venho aqui sem camisa, né? Mas por que lá é assim? Então, o que eu sou lá é o que eu deveria ser em todos os lugares. Eu não estou dizendo agora que é para você andar de cueca e, claro, né, na igreja e sem roupa, porque você anda em casa. Não é isso, mas dizendo que a relação, a ação que a gente deve ter uns com os outros é exatamente coerência, esse processo. Uma coerência no trato, na maneira como deve fazer. Quer dizer, as pessoas, elas querem estar perto de você. Você entendeu? Esse é o grande ponto. Lá fora, parece que todo mundo gostaria de andar comigo. Mas em casa? Em casa é meu termômetro. Você entendeu? Será que minha esposa espera ansiosamente a minha volta? Ou ela fala assim, ai, tomara que ele se atrase, tomara que ele não venha, tomara que... Será que isso está acontecendo? Quando Paulo chama a família para dentro do ensino, ele está dizendo assim, então, quero ver lá as coisas acontecerem. É lá em casa que a coisa pega. Na prática do seu ministério pastoral, como os seus companheiros também, se vê muito isso? Muitos casos. Vai me comprometer. Que não, brincando, claro, não vou. Mas é uma realidade muito frequente. Na vida de todos os pecadores funciona assim. A gente gosta do hipócritos. A gente gosta de permanecer assim. Essa é uma das coisas de... Porque tá feliz hoje? Porque as pessoas entram num mecanismo de defesa que eles andam em cima do mesmo trilho, né? Então você pergunta, tá tudo bem? Tudo bem. E você se conforma com tudo bem. Uma coisa, tá feliz hoje? As pessoas, por quê? Então, já saiu do trilho, a pessoa perde um pouco de noção. Como é que é? Da zona de conforto. Porque ela tá achando que você vai falar, tudo bem? E aí, legal? Legal. Bom, e vai embora. Já tem uma resposta padrão, Exato. Né? Como as pessoas também sabem disso, eu brinco com outras coisas. Falo, e aí, nenê, beleza? Aí eu falo, nenê? Porque ele tá esperando um tudo bem, ou ele já tá esperando um tá feliz hoje. Você entendeu? Então eu mudo a maneira. Por quê? Para as pessoas saírem do automático. Porque aí ela fala, não, mas por que você está me perguntando isso? Não. Eu vou te perguntar por quê depois que você me responder. Tá tudo legal ou não? Tá feliz hoje ou não? Você entendeu? É porque as pessoas
estão muito no automático, no processo, a gente perde a empatia, a gente perde a relação uns com os outros, a gente para de olhar nos olhos, a gente para de perceber as angústias, entendeu? Por quê? Porque a gente entra num trilho, a gente não quer problema, então a gente fala, tudo bem? E a gente espera tudo bem. Muitas vezes eu já vi isso acontecendo, a pessoa, e aí, tudo bem? Não, hoje eu não acordei bem, legal, e vai embora. A pessoa nem ouviu o que estava acontecendo, porque ela está esperando um tudo bem. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Né? Tchau. Você entendeu? A paz do Senhor, a paz, irmão. Mas nem tem paz em casa, nem tem paz na igreja, não tem paz em lugar nenhum. Sim. Mas a gente usou aquilo como um jargão, a gente usa isso como um jargão religioso que acha lindo ficar fazendo isso. Aí ele entra no versículo 18 e olha só o que ele diz. Mulheres, cada uma de vós sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. A gente já conversou sobre submissão aqui muitas vezes. Mas para quem está ligando o rádio agora? A ideia está ligada a estar debaixo de uma mesma missão, a missão do homem. Lá em Efésios, ele está falando assim, a missão do homem é igual à missão de Jesus. Entregar a sua família, a sua noiva, pura, santa e imaculada diante de Deus. Sim. A ponto de entregar a própria vida para que isso aconteça. Então ele vai dizer isso. Qual é a missão então do casal? Se ela está debaixo da mesma missão, como convém ao Senhor, aceitando a orientação daquele que recebeu a missão, legal, é isso que tem que acontecer. Joia. Você entendeu? Agora, vamos entrar no mesmo caso. Lembra quando a gente falou sobre a mentira no episódio passado? Sim. Existem limites para esse processo todo, tá? Não, então eu tenho que estar lá debaixo do cara, o cara me bate, o cara me xinga, o cara me ofende, ele está levando a gente para a bancarrota. Não, mas ele é o cabeça, então a gente vai seguir ele. Tem limites também esse processo. Apesar da gente entender a liderança dentro da missão que precisa ser acompanhada, sim, e a esposa é essa ajudadora, essa parceira ideal no processo, né? Mas é como parceira, acho que isso fica mais assim pra gente. É parceira, é parceira ideal, a gente discute, a gente conversa. Rapaz, eu falo pra todo mundo, se eu tivesse ouvido mais a minha esposa, eu teria passado menos problemas do que eu passei. Nossa, e eu? Se eu tivesse entendido que ela é minha parceira de vida. Sim. Entendeu? E não assim, eu sou o cara que manda no negócio. Se eu tivesse ouvido mais, se eu tivesse conversado mais, se eu tivesse batido mais papo, se eu tivesse ouvido a sabedoria de Deus que vem por intermédio dela nesta parceria, quantas coisas iriam acontecer? Mulheres, prestem atenção. Eles são os responsáveis pela missão. Vocês são parceiros da mesma missão. Uhum. É a mesma missão. Então, qual é o papel da mulher? Ajudar o marido a fazer com que ele cumpra a missão, que é cuidar de você. Essa é a coisa mais absurda. Quer dizer, eu vou ajudar o marido a me proteger. Exatamente. A fazer com que eu seja entregue pura, santa e imaculada para Deus. Quer dizer, é uma questão de inteligência. Sim. Quer dizer, eu vou ajudar ele a cuidar de mim. Vou facilitar o processo para ele cuidar de mim. Entendeu? Eu faço muita coisa. Né? Então, ou eu estou pregando numa igreja, ou eu estou dando aula, ou eu estou aqui na rádio, ou eu estou na minha igreja mesmo, ou eu estou viajando para palestrar, para pregar nas igrejas, para fazer as coisas todas. Sem a minha esposa, isso não pode acontecer. Sim. Você entendeu? Sem a minha esposa fazer o que ela faz no processo inteiro, não existe o ministério do pastor JP. Não existe. Você entendeu? Porque eu não poderia me ausentar para fazer o que eu preciso fazer. E ela sabe que eu faço isso por amor a Deus e porque faz parte da minha missão de entregá-la pura, santa e imaculada. E por isso ela então se põe como parceira dessa missão para que ela aconteça. Eu estou lembrando, acho que é o apóstolo Paulo falando, eu não tenho direito também, como alguns apóstolos que levam a esposa. Ele sabia da importância dessa parceria, claro, né? O apóstolo Pedro tinha esposa também, né? Claro que sim. Mas aqui nesse contexto, ele está também contextualizando justamente com a cultura da época, né? Que até pouco tempo atrás também era muito assim, né? Não, a minha avó, por exemplo, não tinha muito poder de palavra perante o meu avô paterno. Então, o problema é o seguinte, que essa é uma cultura que ignora as mulheres. Exato. Entendeu? Se você for pensar, né, de maneira assim bem prática, na cultura grega, helenista de forma geral, sim, greco-romana que vai aparecer, a mulher serve para procriação. Exatamente. Você entendeu? Esse é o ponto. Inclusive, quando a filosofia fala sobre
amor entre os iguais, Era entre os homens, discípulos. entre homens. Homens. Você entendeu? Esse é o negócio. Então, não, o amor é só entre os iguais. Mulher não é igual. A mulher é subalterna. Exato. Você entendeu? Os iguais são homens. Sim. Na cultura, né? Na cultura. Essa é da filosofia. Os escritos Esse é de o Platão, negócio da você vê filosofia. isso, E você pega, Aristóteles, não, eles estão falando, olha, o amor é entre os iguais, somos todos iguais. Eles não estão falando disso. Eles estão falando que a mulher é inferior ao homem. Exatamente. E o amor vai existir aí. A mulher servia exatamente para poder político, você entendeu? E para procriar. Olha o choque do cristianismo, né, Michele? Isso que eu ia Imagina falar. o cristianismo destrói isso. Como a palavra de Deus, né, o ensinamento do Senhor coloca a mulher num outro patamar. Totalmente. Totalmente. As pessoas, a Bíblia é machismo. Meu irmão, a Bíblia é muito louca. É só ela que segura o cajado na mão para fazer sal a aí, coisa né? acontecer. Totalmente. Não E eu tem vou como. falar uma coisa, como mulher, uma mulher que se sente protegida pelo marido, ela auxilia ele com todo amor e carinho. Sim. É um Muitas ciclo virtuoso, né? vezes, Sim. o que acontece é que a mulher não tem esse respaldo, ela não se sente protegida, amada, ao ponto, né, de perceber que seu marido seria capaz de entregar a vida por ela. Exato. E aí, infelizmente, por conta Desencadeia todos isso os acaba processos. virando um relacionamento Ruim, abusivo. e Entra também no problema hoje da masculinidade, né? Porque De os tudo, homens feminilidade, hoje... masculinidade, não, tudo. também, eu digo assim, porque os homens hoje, vamos supor, não dariam a sua vida pela família. Por isso. Jovens que parece que estão tão mimados, tão assim, sensíveis, que quando um mostra a macheza, a masculinidade, a raiz, e daria até a vida pela família, não, isso daí é absurdo. Exatamente. grotesco, né? Então você vê, ele está trazendo isso à tona, imagina. E ele está exaltando isso, ele está falando que são mulheres, calma. Entendeu? Olha, se você ajudar ele na missão, a missão é revertida para você. Porque a missão é entregar você pura, santa e imaculada. Se você atrapalha esse processo, é você que vai perder. Ele vai responder depois, pô, por que você não fez direito? Sim. Então, porque ele tem culpa no processo também, se a todo coisa mundo não der. afetado, né? Todo mundo Todo é mundo é afetado, afetado, percebe? Aí ele fala no versículo seguinte, no 19, maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com aspereza. Aqui está amargura. Amargura. Nessa versão, Qual o né? versículo Entendeu? repete É. pra gente, É o pastor? 19. 19. Aspereza, Você entendeu? né? Ele está falando assim, lembra lá em Efésios, que ele põe isso mais, ele compara com a missão de Cristo, de amem suas esposas. Isso é muito difícil. E aqui por uma questão muito natural, não é nem cultura. É uma questão biológica até. Você entendeu? Já diria o profeta Erasmo Carlos, né? Ele já dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda, né? E realmente as mulheres são muito fortes. Eu fico imaginando assim, cara, eu vou fazer cirurgia, né? Acho que eu já devo ter feito já, quando for, né? Feito. Mas assim, cara, eu chego lá, minha pressão sobe, eu fico assim, porque a coisa é ruim, você entendeu? Imagina se eu estivesse grávida, parece gravidez, né? Mas não é, entendeu? É só banha mesmo. Mas imagina, os homens não aguentariam, cara, dar luz, você entendeu? Porque um bando de homem frouxo, velho, principalmente nessa geração, um bando de banana. E as mulheres permanecem ali. Pega uma gripe, e óbvio que existem suas exceções. Sim. Tudo bem? Sim. Eu não estou generalizando, Claro. mas estou dizendo que de maneira geral, o que a gente vê numa porcentagem grande, mulher pega uma gripe e ela continua cuidando dos filhos, lavando a roupa, saindo para trabalhar, fazendo não sei o que, o almoço, o jantar. O homem pega uma gripe e não aguenta levantar da cama, miserável. Eu vejo quando minha esposa e filha, quantas vezes minha esposa, mesmo com o seu período, né, mensal, saía de manhã cedinho para fazer seu salgadinho, ir lá na faculdade, pegava Cara, se você menstruar, você não consegue nem fazer nada. Fora a fraqueza que deve dar, a irritabilidade que isso dá. A sensibilidade da mulher. Agora, quando ele diz amem suas esposas, entendem uma coisa simples. Ele não diz entendam as suas esposas. Porque tem hora que nem elas se entendem. Sim. Entende? Porque essa questão hormonal pega muito. Batata. Sim. Tem uma hora que vocês não se entendem. E é interessante eu brincando com a Fabi, né? Fabi grávida. E na gravidez, essa questão hormonal realmente... Só nos picos e destruindo tudo, né? E aí eu falo, os homens precisam entender. Não, elas precisam amar.
Eles têm que amar, né? Entender claro, e porque amar. não vai conseguir, você entendeu? Faz parte da nossa biologia. Agora ela tá aqui, ela acorda, meu Deus, cheia de amor, né? Ai, que maravilha e tal. Passou do meio-dia, meu irmão, tá uma irritabilidade gigante, que essa instabilidade que os hormônios vão trazendo e vão destruindo. Que Deus permitiu, tudo. tá? Esse é o ponto. Né? Então, se o cara racionalzão fala assim, não, vou entender as mulheres, não vai entender. Não vai conseguir entender. Por isso que a Bíblia é tão sábia que ela fala assim, filho, ama ela. Simples. Ama ela. Queira entender, não. Ama ela na irritabilidade dela, ama ela na doçura dela, ama ela ama ela. Mas não fica pirando assim, não, agora eu entendo a minha mulher. Entende nada. Nenhum homem consegue entender a sua mulher. E a gente vê isso que um princípio... No princípio cristão, na Bíblia, aqui no contexto cristão, se o homem entende isso, abre o coração, se coloca, entende isso e faz... Eu preciso entender que eu devo amar. Exatamente. Agora, no mundo, um cara simplesmente ele vai pegar, minha mulher desse jeito, eu vou ali para outra menininha ali que estava tranquila. Muitas vezes isso... Não, dentro da igreja isso acontece. Também, infelizmente, isso é um perigo, né? Que a gente chama de transferência e contra-transferência. Por isso que é importante o homem saber o seu papel. Ame a sua esposa. Muito bem. Então, ele é muito prático. Ele está falando, sabe aquele novo homem agora que você é, uma nova mulher, revestida agora em Cristo Jesus e tal? Então, se você é isso, participa da missão. Parceira da missão. Sim. Sejam submissas à liderança do seu marido. O seu marido, ele está recebendo orientação de Deus para encaminhar a coisa, para te favorecer até. Sim. Você entendeu? Então, seja inteligente o suficiente, sábio e inteligente o suficiente, para entender que essa missão precisa ser cumprida. Exato. E maridos, vocês também, cara, não fica assim, tipo, não, agora eu vou entender ela. Porque quando a gente senta para aconselhar, e os psicólogos igual, quando as pessoas sentam para conversar com a gente, eu não entendo a minha esposa. Eu não entendo a minha irmã. Eu não entendo a minha mãe. Não tem como entender. Não adianta. Você entendeu? Agora, eu preciso ser empático. Eu preciso ser sensível. Eu preciso amar a minha esposa. Exato. A ponto de entregar a minha vida por ela. Exato. A ponto de morrer com muitos dos meus desejos para que a minha esposa alcance tranquilidade, encontre paz, que ela tenha uma vida serena, que ela seja entregue para Deus pura, santa e imaculada. Essa é a relação. Tá? E aí ele continua e diz assim, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Está dizendo assim, o Senhor gosta disso. Porque é agradável ao Senhor. Mas por quê? Porque o Senhor gosta de filhos obedientes. Entendeu? Obedeçam aos seus pais. Pô, mas meu pai é mau, meu pai é não sei o que lá. Beleza. Tem limites isso? Claro que tem. Não, o cara acorrenta na cama, o cara não dá comida. Tem limites esses processos, mas... obedeçam de forma geral, numa família tranquila, de pais equilibrados. Sim. A gente está dizendo, obedeçam os seus pais. Por quê? Porque Deus gosta. Porque Ele gosta disso. Ponto. É tão maravilhoso entender esse processo. Por que eu tenho que ser como meu pai? Porque Deus gosta. Eu não preciso falar mais nada. É só porque Deus gosta. E ponto. Eu amo o meu Senhor. E se Ele vai gostar dessa ação, eu vou fazer. Tão simples. Você entendeu? E aí ele continua e diz assim, pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. É interessante esse texto, né? É engraçado de certa forma, né? Porque o pai geralmente às vezes irrita o filho também, né? Bastante. Mas irritar essa questão assim dessa severidade. É para tratar, em Efésios ele vai falar antes, admoestem eles na disciplina do Senhor, ou seja, dê limites. Só que esses limites e essa admoestação, ela também tem limite. Estamos falando do limite no sentido, eu usei a mesma palavra para duas coisas completamente diferentes. Limite no sentido de mostrar que dali ele não pode passar, entendeu? Mas você também não pode passar, entendeu? Deste limite, porque se você for muito severo, você quebra seu filho. E ao invés de motivá-lo a ser uma pessoa melhor, desanima. Ele vai ficar desanimado. Você entendeu? Ou ele vai ficar animado para uma outra coisa, ele vai para outro caminho. Vocês assistiram o filme Frankenstein? Ainda não, né? Mas vocês assistem, está no Netflix. Sim. Ele é aficionado, ele é doente
pela questão do pai. O pai é tão severo, tão severo, tão severo que ele diz, eu vou superar você. Então, o ânimo dele a motivação, tá para ser inimigo do pai. De tanta severidade, de tanta dureza, de tanta falta de empatia. E ele está falando assim, ei, pais, calma, tem limite o processo. É para admonestar eles, é para disciplinar eles, é para dar limite para eles, mas cuidado para você não ultrapassar barreiras que você não pode ultrapassar. Da violência, da falta de amor, da falta de empatia, entendeu? Da escuta. Porque a ideia é motivar o seu filho para que ele amadureça e seja uma pessoa melhor, e não para que ele desanime no caminho que ele deve caminhar. Rapidinho, eu me lembrei de Absalão e Davi. Eu sei que estou indo para o Antigo Testamento, mas está muito dentro disso daí, né? Davi, tão sábio, cheio de tanto conhecimento de Deus, mas o filho também parece que tinha essa... Parecido com o Frankenstein também, né? Exatamente. Dessa obsessão pelo pai. Ele fazia uma obsessão grande. Para chamar a atenção do amor do pai, né? A única coisa que ele queria ouvir é, vem cá, filho, vou te dar uma surra agora, porque para você aprender. Vou dar uma chinelada, não sei, pra você aprender que isso aqui não pode fazer, porque eu te amo. E o pai nunca deu isso para ele, entendeu? Muito bem. E o intervalo? Já? Poxa vida, o tempo passou rápido, Passou rapidinho. Mas, aproveita esse intervalinho rapidinho, comenta aí o que você está achando dessa série. Hoje, o último episódio da série da Carta de Colossenses. É muito importante receber a sua participação e a gente conta com essa interação. Lembrando que, mesmo quando acabar o programa aqui, o locutor, no caso o Ricardo Santos, ou quem estiver também aqui no estúdio, a gente lê o seu recadinho com toda certeza. Muito obrigado pela audiência, a gente volta já já. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Já está disponível a 17ª edição da revista RTM Brasil. A reportagem de capa traz informações e depoimentos relacionados à série de discipulado Cada Homem um Guerreiro. Confira também a volta do programa A Palavra em Canções, uma entrevista com a missionária Renata Teodoro e a nova produção do Bible Project, inspirada no Sermão do Monte. E ainda tem mais. Outro assunto abordado é negócios. E a Rede Tela, grupo de empresários, empreendedores e profissionais cristãos, parceria da RTM, é destaque. Já a coluna Fala Pastor recebe o pastor e professor Clayton Kunz, diretor da Faculdade Batista Pioneira. E para ler a versão digital da revista, basta acessar rtmbrasil.org.br/revista. Revista RTM Brasil, para todo mundo ler. Aqui o Evangelho é levado a sério. A RTM lançou o curso bíblico digital Tomando Decisões segundo a Vontade de Deus. A iniciativa mostra como compreender a vontade de Deus e os propósitos dele a partir das Escrituras. E o melhor, o acesso é gratuito. Alunos que concluírem o curso têm direito a um desconto de 50% na compra do Comentário Bíblico de Apocalipse, do pastor e professor Itamir Neves. Inscreva-se já e saiba como garantir o seu desconto para o livro pelo site cursos.rtmbrasil.org.br. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Que tipo de conteúdo você gosta de ouvir na RTM? A nossa equipe quer te ouvir. Você quer ouvir mais estudos bíblicos, entrevistas, músicas ou minicursos?
Conta pra gente. Tudo que a RTM produz é pensado e planejado para você. RTM Brasil, para todo mundo ouvir. Esta é a Transmundial, transmitindo direto de seu centro de produções em São Paulo, Brasil. Ouça ou assista nossa programação em www.rtmbrasil.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Muito bem, voltando ao vivo com você, direto aqui dos estúdios da RTM Brasil. Michele Gomes, a gente está no finalzinho, mas lembrando que tem um panorama chegando aí maravilhoso. Dá uma palhinha aqui pra gente do que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Maravilha, você que tem acompanhado as séries aqui no programa Nos Caminhos da Fé, tem um convite. Na semana que vem a gente inicia um estudo, né? Um panorama do Antigo e do Novo Testamento. São 2 episódios e a proposta é te ajudar a entender melhor os livros da Bíblia. Nessa época do ano a gente faz aqueles planejamentos, né? Vou fazer a leitura da Bíblia. Então, é um incentivo para você que está a fim de começar o ano lendo a Bíblia e entendendo melhor sobre os livros, um pouquinho dos autores. O objetivo dos livros do Antigo e do Novo Testamento vai ser bem legal. A gente conta também com a sua participação, mas hoje a gente está no último episódio da série da Carta de Colossenses e tem sido maravilhoso esse estudo, porque tem sido versículo por versículo, e quanta coisa boa a gente está aprendendo. Está aparecendo através da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esse tem sido realmente, né, versículo por versículo. E quanta riqueza de detalhes, de orientação. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu gosto de sermão expositivo, né, de expor o texto. Então vamos trabalhar o texto. Cada vez mais entender o pensamento, entender os parágrafos. Porque, na verdade, é tudo escrito em papiros, né? Sim. Então não tinha divisão. Esse tipo de divisão não existe, capítulo, versículo e tal. Uma escrita, muitas vezes até tudo meio coladinho, que os caras tinham dificuldade. Onde acabou, onde começou as coisas, tudo mais, parágrafo. Sim. Entendeu? Vamos trabalhar a ideia e tal. Isso aqui é muito moderno, essa divisão que a gente tem. Mas a ideia da gente é trabalhando ideia por ideia, entendeu? Fazendo uma construção do entendimento. Quer dizer, ele trilhou um caminho, o autor. Ele está escrevendo uma carta, ele trilha um caminho. A ideia é de perseguir este caminho que ele trilhou, para a gente entender plenamente o que ele quis dizer. E o que ele quis dizer foi iluminado e inspirado pelo Espírito de Deus e registrado no texto. Se a gente consegue seguir o mesmo caminho, né, seguir o caminho do João e Maria, né, que vai jogando pãozinho, a gente volta para casa direitinho, você entendeu? Se os passarinhos não comerem. A ideia é de seguir as migalhinhas e pegando essas migalhinhas do texto, e aí vai compondo uma ideia muito maior, e isso transforma a nossa vida de forma geral. A gente vai entrar agora, ele exortando a gente a buscar a sabedoria e a aplicação da oração também, é isso? Não, a gente ainda vai terminar o capítulo 3. Muito você bem. Entendeu? Por quê? Lá no versículo 22, lembra? A gente falou sobre os deveres do pai, da esposa, né? Dos filhos, né? Do marido e tal. A gente trabalhou isso. Ele trabalhou trazendo a família para dentro do negócio. Só que a nossa vida, ela não é feita de simplesmente família. Ela é feita de vida social. Sim. E a vida social também contempla uma vida ativa em Cristo Jesus, de nós que fomos revestidos pelo novo homem, você entendeu? Sim. Então, já que eu fui ressuscitado, já que eu sou um novo homem, já que eu estou pleno em Cristo, já que eu vivo com o Cristo, já que meus pensamentos são do alto, em salmos, hinos e cânticos espirituais, poxa vida, peraí, não é só na família que isso se compõe também na minha vida social. Então ele começa o 22 dizendo: escravos, obedecei em tudo os vossos senhores deste mundo, tá?
Ah, não, eu só obedeço a Deus. Então dançou, irmão. Porque Jesus está falando aqui, e ele a gente tem chefe. Um período muito difícil em relação aos do mundo da época dele. Exatamente. Né? E aí ele vai falar, não serve o cara só quando você estiver sendo observado, como quem quer agradar a homens, mas de coração íntegro, tremendo ao Senhor. Tem um livro do Bill Hybels que chama Quem é Você Quando Ninguém Está Te Vendo? Isso aqui é o negócio. Você entendeu? Uma coisa é eu vir pra cá e eu ser o cara super bacana aqui com todo mundo me vendo. Entendeu? Mas quando ninguém tá me vendo, eu sou a expressão do demônio na terra. É o caráter aí. Não vale, caráter. Entendeu? Então o que ele tá falando assim, não, meu irmão, tem o caráter moldado. Se você é nova criação, mesmo sendo escravo, você deve fazer com inteireza de caráter, de dignidade, de moral, de ética. Ele está trazendo esse tipo de pensamento, está falando de escravos. Não fica só assim, tipo, você fica lá o tempo todo cortando as canas e chupando. Depois, quando o cara chega, joga até uma água assim para parecer que você suou e ficou lá o dia inteiro cortando cana. Não é isso. Não é para fazer isso. Faça o que você tem que fazer. Você entendeu? Que a gente também tem uma visão de escravo muito ocidentalizada, que a gente tem de 1.400, 1.500 para cá, né? Que é isso aí. Aqui está muito mais para um trabalhador. Sim. Tá? Como a gente tem aqui, como um CLT, a gente já conversou isso. É alguém que trabalha para uma empresa. Tem um patrão, o patrão fala, vai lá e faz aquilo. Você está sendo pago para isso. Eu costumo dizer para as pessoas, para moldar, olhar o caráter, se você tem caráter para roubar a caneta Bic da empresa, você tem caráter para roubar um banco. Pode não ter coragem, mas caráter você tem. Se você rouba uma caneta, um clips, de qualquer lugar, se você levou para casa, caneta Bic não tem dono nada. Alguém comprou, ele é dono. Entrou aquele princípio, fiel no pouco, fiel no muito. A ideia é exatamente ter caráter. Quer dizer, se eu fui lá, peguei a caneta Bic e deixei na minha bolsa. Se eu tenho caráter para roubar uma coisa pequenininha que parece sem valor, eu tenho caráter para fazer um roubo grande. Só não tenho coragem, mas caráter eu tenho. Então falta caráter e a gente precisa moldar isso. O que ele está dizendo é isso, olha, fica só querendo aparecer, agradar os homens. Não, faça de interesse de coração. Esse é o seu papel. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Isso não custa para você. Pelo contrário, você vai ser bom testemunho para uma sociedade que quer realmente viver o reino de Deus aqui na terra. Então ele diz, em tudo quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança, como recompensa, servir a Cristo o Senhor. A ideia, então, é de que ele está dizendo assim, quando você faz com interesse de coração e tudo mais, quem vai te recompensar é Deus. Mas poxa vida, eu ganho pouco. Mas esse é o seu trabalho, vai lá e faça. Você entendeu? Vai lá e faça. Mas faça como uma pessoa íntegra e Deus vai recompensar você. É Ele que vai dar a paga para você. Tudo bem? De tudo. Esse último versículo ele pega pesado aqui no finalzinho. O 25. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Então o que ele está dizendo é exatamente o pensamento que a gente já estava trabalhando. Quem vai dar a paga para você é o próprio Deus. Sim. Pode ser que seu patrão nem perceba. Que você fique até aposentar e ninguém perceba que você fazia as coisas com falta de caráter. Mas Deus viu. Os olhos dele estão em todos os lugares, ele vê a gente. Peraí, Deus, eu queria fugir do Senhor, mas onde o Senhor não está? Né? Até no mais profundo do abismo, nos lugares mais escuros, no vale da sombra da morte, ainda assim o Senhor está lá, o Senhor está me vendo. Interessante, na minha vida, assim como um testemunho, eu fiz coisas numa igreja que eu trabalhei com o rádio, no estúdio, ninguém via o que eu fazia. E precisando depois a Rádio Transmundial de locutores do meu perfil, de coisas que ninguém sabia que eu fazia, mas eu fazia muito bem, agradando a Deus. Hoje eu estou fazendo aqui na rádio. É muito interessante isso. Deus, ele recompensa, ele faz justiça. Não, é ele que faz. Ninguém estava vendo. O João Paulo não estava vendo ali meu patrão, mas eu estava ali fazendo com toda a dedicação, amor. Não estava tendo um resultado na hora. Passado alguns anos, puxa vida, aconteceu. Quem recompensa sempre é Deus. A gente está preocupado com essas coisas, mas quem vai dar a paga, tanto para a justiça quanto para a injustiça, é Ele quem vai fazer tudo acontecer. E ele termina o pensamento no primeiro versículo do capítulo 4, tá?
que é o mesmo pensamento. Então ele está falando senhores, agora ele está falando do dono da empresa. Antes ele estava falando do funcionário. Exato. Funcionários, vocês vai lá e faz com interesse de coração. Agora ele está falando com o patrão. Falou, patrão, tratai os vossos empregados, entendeu? Com imparcialidade, você entendeu? Sendo que também tendes um Senhor no céu. Mesma coisa ele está falando pro outro, trata os caras com caráter, com humildade, entendeu? Entendeu? Trabalha com justiça para eles. Para que você vai ser imparcial? Você paga ele? Paga. Então trata ele, você paga ele. Beleza, ele vai fazer aquilo que você paga, então trata ele bem, não pede mais coisas para eles do que é devido, também não deixe ele solto como se não tivesse nada, entendeu? Trata ele com dignidade, com respeito, com esse processo todo. Não abusar também. Tudo isso está envolvido aí, quer dizer, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu estou revestido de um novo homem, eu preciso começar a trabalhar com justiça, com caráter, com ética, com dignidade, Sim. com moral, você entendeu? Para fazer as coisas acontecerem bem. Por quê? Porque eu sou embaixador do Cristo. Ou seja, quando as pessoas me virem, elas veem o Cristo. E não a mim. Sim. Entendeu? Quando elas me perseguirem, elas não perseguem a mim, elas perseguem ao Cristo. Tá? Se eu faço tudo errado, elas perseguem a mim. Se eu faço tudo certo, elas perseguem ao Cristo. Na verdade, não tem jeito de você não ser perseguido pelo mundo. Amém, irmão? Sim, glória. Como diria o Senhor, glória. Glória. Muito bem. Agora ele entra no versículo 2 e agora trabalhando com uma exortação com 2 termos que são importantes, que aparecem no versículo 2 e no versículo 5, que são 2 parágrafos distintos, 2 pensamentos distintos a partir da mesma coisa. Ele está exortando. Perseverai na oração. Puxa, como é que eu faço para manter essas coisas realmente vigentes na minha vida? Como eu faço para alcançar esse nível de espiritualidade a ponto de ser justo com o meu empregado, de fazer o que é certo com o meu patrão, de tratar os meus filhos com respeito, de obedecer aos meus pais, de entregar a minha vida pela minha esposa, de obedecer ao marido? Como é que eu faço para alcançar esse negócio todo? Constância? Não. Perseverem, constância, mas perseverem, constância no quê? Na oração. Na oração. Sim. Ele nem está falando da prática, porque a prática ele já está entendendo o que você faz. Mas ele está falando, perseverem na oração. Seria, entendeu? Essa constância, essa perseverança, seria, mesmo que não seja 10 minutos hoje, meia hora, enfim, mas todos os dias eu tenho aquele momento com Deus, aquela prática da minha oração. Então, vamos lá. Eu me lembro do Paul Young Cho. Eu nunca sei se ele é Paul Young Cho ou se ele é David Young Cho, né? Acho que teve os dois também. Era um e ele mudou o nome depois. Mudou o nome, exato. Era Paul e virou David ou era David e virou Paul? Era Paul e virou David. Alguma coisa assim. E eu me lembro de uma coisa, de um sermão que eu ouvi dele, né, muitos anos atrás. Lógico, é muito controverso, teve alguns problemas lá na Coreia também, tal. É a maior igreja do mundo, né? Igreja de vidro lá na Coreia, tal, conhecida. E aí ele dizia assim, você sabe, eu não oro 15 minutos seguidos, mas eu nunca fico 15 minutos sem orar. Isso aí. Você entendeu? Quer dizer, o que ele estava falando no sermão é que é uma vida constante de oração. Uma vida plena de oração. O tempo todo ele está conversando com o Senhor. A gente tem oração como um movimento de reza, né? Tipo assim, agora eu vou parar. Ó Deus, a gente repete um monte de coisa. A ideia é de manter o contato vivo. Isso é uma perseverança na oração. Manter o contato vivo com Ele. Você entendeu? Em todos os momentos, todos os seus pensamentos. Você entendeu? Todo o tempo você está ali perto, batendo papo com Ele, levando as suas angústias, levando as suas dores, perguntando para Ele quais caminhos você deve trilhar. Você entendeu? E Ele vai orientando. Quando Ele diz perseverem na oração, preste atenção. Entendeu? Por quê? Olha só, nela permanecendo, aonde? Na oração, você permanece atento com a ação de graça. Quer dizer, você está sempre, mesmo que as coisas assim, então eu faço as coisas para minha esposa, ela não é recíproca para mim.
Mesmo assim, em oração, eu permaneço fazendo o que eu tenho que fazer e agradeço a Deus pelo privilégio de poder fazer o que eu tenho que fazer. Espontaneamente já sai um coração de uma atitude de gratidão. Né? Beleza, a gente tem lá um problema com isso, né? um vizinho que mora embaixo da gente, Sim. 2 vizinhas que moram embaixo da gente, tudo bem? Então elas pegam no pé. A gente estava conversando com outro vizinho outro dia e falou assim, ela sabe que você é pastor, né? Eu falei, sabe, a gente já conversou sobre isso. É por isso que elas perseguem você. Entendeu? Perseguem sua família. Porque vocês são cristãos. Aí eu falei, hã? Aí eu fui conversar depois com a Márcia e falei assim, Márcia, calma. Eles não perseguem a gente por causa da gente. Eles perseguem a gente por causa do Cristo. Entendeu? Por uma questão de que não conseguem ter o que se tem dentro da nossa casa. Exato. Entendeu? Então, acalma seu coração, agradece a Deus. Então, a ideia de perseverar e agradecer, mesmo na tribulação e na falta de recíproca. Que não é fácil. Quando a gente fala do patrão e do empregado, quando a gente fala do marido e da mulher, dos filhos e dos pais, a gente está falando mesmo que não haja recíproca, eu permaneço... Boa. Entendeu? Constante em oração, fazendo o que eu devo fazer. E agradecendo a Deus pelo privilégio de crescer e servir um pouco mais. Perfeito. Essas ações de graça precisam acontecer. Mesmo que eu não seja recíproco. Mesmo que o meu patrão continue sendo ignorante comigo, eu continuo fazendo o que eu devo fazer. Porque eu faço para o Senhor. Lindo. Entendeu? Importante. Porque a minha esposa, mesma coisa, mesmo que ela não seja recíproca para mim, eu faço porque recebi a missão do Senhor. Perfeito. Você entendeu? Essa relação precisa, mas o meu marido também não me dá segurança, não faz. Mas eu continuo submissa, por quê? Porque isso é agradável ao Senhor. Sim. Entende? Sim. Porque ele disse que era para eu ser parceira, para ajudar ele a cumprir a missão dele. Mas ele não está fazendo. Mas você é parceira para fazer a coisa acontecer. Você entendeu? Essa relação a gente precisa ter e Paulo está trabalhando isso aí. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Para que revele como devo fazer. Quer dizer, ele vai falar como ele deve fazer. Ele está pedindo oração, ele está falando, então orem, colocar aquilo em prática que eu falei antes, só dá para fazer se você permanecer com o coração grato de que é um privilégio fazer o que você foi convocado para fazer. Sim. E você permanece em oração para poder perseverar um pouco mais. Pedi uma dúvida, surgiu aqui. Por que orar para abrir uma porta para a palavra? Pergunta assim, por quê? O poder do evangelho, a ação de Deus, ou seja... Há uma guerra, uma batalha espiritual que impede que a palavra seja pregada? Também tem isso, tá? Também existe isso. A gente que é mais racional, menos de igrejas assim, menos pentecostais. Não, de verdade. Sim. A gente passa a ficar tão racional que a gente esquece que existe um mundo espiritual e que existe uma batalha espiritual. Porque ele está falando que isso. Os demônios aqui, né? estão aí e que os anjos também estão aí. A gente esquece disso. A gente passa batido, é uma coisa meio incômoda de ficar falando, porque fica parecendo sincretismo barato, né? Religiosidade boba, né? De quem não pensa, alguma coisa assim. E a gente esquece disso, de que existe uma batalha espiritual, de que existe um mundo espiritual que está à nossa volta, que quer atrapalhar o meu crescimento, o meu amadurecimento, é a plantação do reino de Deus na minha vida e na vida dos outros que estão à minha volta. Isso existe. E a gente precisa prestar atenção nisso. E é pesado, hein? É muito pesado. Sim. É muito pesado. Sua pergunta é como que ela... Foi com relação a... essa porta, né? Essa porta aberta, há uma batalha realmente espiritual. Também tem. Parece que ele está sendo bem claro nisso aqui. Os dois aspectos estão colocados aí, entendeu? O primeiro é, realmente existe uma batalha espiritual e a coisa vai. E a outra é o seguinte, essas portas vão abrir. As portas sempre vão abrir. Sim. Tem um livrinho que eu leio todo ano, é de um rabino chamado Newton Bonder. Depois você tem que me trazer que chama O Segredo Judaico para a Resolução de Problemas. Eu quero ver esse livro. Então, esse livro é muito legal, é baratinho, compra, é baratinho. Tem 90 páginas, nem isso, 70 páginas. Para mim e para a Michele, viu? E ele diz um negócio que é assim, o pensamento do judeu, lógico,
tá ali rabino, né? Trabalhando, meio coach até em alguns momentos, assim. Mas não coach no sentido mais motivacional, assim. E ele fala, o pensamento do judeu é o seguinte, ele acorda de manhã sabendo que Deus vai abrir a porta. E ele quer estar pronto quando a porta abrir. Perceber, né? Hã? Perceber. Então, o problema é perceber que a porta abriu. E você está pronto para entrar pela porta que abrir. Porque ela vai abrir. Porque Deus vai abrir a porta. Então, parece que Paulo, em algum aspecto, está falando, olha, existe o mundo espiritual, mas o que mais parece que ele está dizendo assim é que ele abra a porta e que eu esteja pronto para entrar por ela. Que eu aproveite as oportunidades que forem abertas. Eu sei que vai abrir, mas será que eu vou estar sensível? Será que eu vou perceber? Será que... Você entendeu? E ele avançar nesse lugar. Um segundo aspecto que ele está falando no versículo 5 é comportai-vos com sabedoria. Outro verbo que também aparece, mas é muito imperativo. O primeiro era perseverai e o segundo é comportai-vos. Quer dizer, com sabedoria, né? Para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Lembra? Ele está falando isso aí da porta que vai se abrir, né? A responder cada um. Quer dizer, a oportunidade vai aparecer. Agora, você precisa ter sabedoria para perceber essa oportunidade e avançar. Discernimento. Exatamente. Então, tô lá conversando com o cara, tô abrindo uma possibilidade. Entrei no Uber, tô trocando ideia com o cara. Eu vou, e o Corinthians, aí, bababá, isso e aquilo, daqui a pouco, então, mano, e Jesus? Você entendeu? Você cria, então, essa atmosfera, uma hora essa porta abre, você entra nela e manda bala, tá? Então, ele fala essas duas coisas que você precisa fazer. Primeiro é ter sensibilidade, se comportar como alguém que está preparado com sabedoria para agir nos momentos que as portas e as oportunidades se abrirem, tá? E segundo, em oração, você vai perseverar para fazer as coisas acontecerem. A partir do versículo 7, ele começa uma série de recomendações. O que me chama a atenção do 7 até o final, de maneira muito assim, forte, o evangelho não se pode fazer sozinho. Você vê a quantidade de gente. Olha, eu agradeço ao Títico. Você entendeu? O que mais? No primeiro versículo, quando você vai lá no 9, Onésimo, o irmão fiel, faz um trocadilho com o nome dele. Depois ele fala sobre Aristarco. Depois ele fala sobre Jesus, chamado Justo. O Marcos e o Barnabé. O João Marcos, né? Que estão aí, coloca o Epáfras. Olha quanta gente aparece. O Lucas, que é a mensagem que ele faz do Lucas como médico. O evangelho, meus irmãos, não se pode fazer sozinho. Por isso que ele está falando, muda o seu jeito de pensar. Amem-se uns aos outros, cuidem uns dos outros, tratem com respeito e dignidade uns aos outros, tratem com justiça, parem de mentir uns pelos outros, caminhem juntos, porque o evangelho, ele é feito pela comunidade de fé. Ele não é feito sozinho. A expansão do reino de Deus precisa de gente que caminha junto. É continente, não é ilha. E olha só que louco, porque ele está lembrando do Marcos, que ele brigou lá atrás com o Barnabé, que não, eles nem podem mais andar mais juntos. O cara está falando, olha, eu estou recomendando eles, aceita eles quando eles forem aí. Muito bom, você entendeu? É essa relação do cara que entendeu que por mais que ele seja inteligentíssimo, que ele é um cara inspirado por Deus, que ele é motivado pelo Senhor, ele entendeu uma coisa: não posso fazer a coisa sozinho. Se você está preparado para o reino de Deus, esse negócio de igreja escura para a gente não ver ninguém, não, a vida comunitária é que rege a vida de Deus para nós. É a comunidade da fé, olhar uns os olhos dos outros, entender empaticamente cada um, entender o dom e a vocação de cada um dentro da resolução aprendendo da obra, com o erro de cada para um, fazer acontecer, perdoar e ser Exato. Perdoado, machucar e ser machucado, e aprender a perdoar e a relevar e a caminhar juntos. O evangelho é feito de maneira coletiva, é comunitária. E quando você pega do versículo 7 até o final, a quantidade de gente que ele fala, que está junto com ele para fazer o evangelho acontecer. O camarada está preso lá. E ele está falando assim, o evangelho acontece com gente. As pessoas precisam estar junto. O evangelho é feito de gente que gosta de gente. E que faz com que as coisas aconteçam de verdade,
permanentemente para sempre com o Senhor. Como diz no final do Salmo 133, e ali ele derrama a sua bênção, ad haolam, para sempre, eternamente. É na comunhão dos irmãos que isso acontece. Paulo entende isso e fala, não posso fazer o evangelho se não tiver todas essas pessoas juntas comigo. Então vamos avançar e fazer o reino verdade na vida das pessoas. Poxa, que estudo maravilhoso, hein? Olha, eu tô aqui realmente me sentindo muito bem, Michele, eu acho que você também. 4 episódios incríveis. Se a gente tivesse que escrever um livro aqui dos episódios, já tem um grande acervo, né, Michele? Demais. E quando você fala sobre isso, essa vida comunitária, o evangelho, né, é feito em comunidade, eu consigo entender, isso soa no meu coração, por que o fardo se torna leve? Porque você não carrega sozinho, exatamente. Você tem Cristo e você tem muitos irmãos que estão ali te auxiliando, né? Dando todo o suporte que você precisa, porque é esse amor comunitário que deixa tudo mais leve, né? É muito lindo, muito lindo. Que a nossa oração, me desculpa, que a nossa oração seja que a nossa igreja seja saudável, encontre... Exatamente. E aplique isso que a gente está vivendo, né? Porque exatamente. Não é fácil, de repente, estar numa congregação, eu já vivi isso, e você não viver, não sentir isso, não sentir essa realidade. E a gente está aqui em 3 pessoas, a Rádio Transmundial também é quase que como uma igreja, uma comunidade de fé, e a gente tem aprendido, né? E a gente tem vivido isso, e a gente quer que você também viva isso, né? Tem gente chata na rádio? Tem. Ricardo Tem gente Santos. chata em casa? Tem gente chata na igreja? Tem, em todo lugar. Inclusive a gente. Inclusive eu. E a gente vai aprender a crescer, a caminhar junto, a relevar os erros uns dos outros, a relevar a chatice uns dos outros. A gente é machucado por eles e machuca eles. Sim. A gente é perdoado por eles e a gente perdoa eles também. Me permita aqui, para quem está se considerando um desigrejado hoje, não vou congregar porque aquela igreja tem defeito, tem pessoas com defeito, geralmente é isso, né? O pastor cheio de defeito, prefiro ficar aqui em casa. Qual seria, em 30 segundos, uma palavra aqui, dentro desse contexto todo, pastor? Volta para casa, irmão. O evangelho é feito de vida comunitária e não de vida solitária. Não dá para ser um cristão ermitão. Precisa estar no rebanho. Machucar e ser machucado, crescer e ajudar a crescer. Muito bem. Bom, gente, agradeço você que acompanhou essa série maravilhosa e já faço um convite. Semana que vem faremos aí um panorama do Antigo e do Novo Testamento, coisa boa, para a gente aprender mais sobre os livros da Bíblia, entender os 66 livros. Vou trazer um caderninho aqui, anota caneta, tudo, papel. É o tipo de episódio que você tem que estar com caderno mesmo, anotando todas as dicas para quando começar a sua leitura da Bíblia, você entender melhor o que significa, né? Cada livro, acho que vai ajudar a ter uma visão melhor sobre o texto bíblico. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Toda rabá, Rui. É um privilégio, pastor. Valeu, Giovanni. Obrigado, Michele. Lembrando, Nos Caminhos da Fé, toda terça e quinta a partir das 4 da tarde. A gente aguarda vocês. RTM Brasil para você, para todo mundo ouvir e ver. Tchau, tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.